O que é mais provável que os seres que vêm até a Terra sejam seres com corpo menos pesado que os nossos, sejam mais desmaterializados que o nosso. Seriam seres com corpos mais parecidos com o nosso perispírito. E aí sim a gente consegue identificar esses viajantes interplanetários. De acordo com os médios, nós somos cercados de naves espaciais ao redor do nosso planeta. Os médios videntes já identificaram essas naves espaciais. E os alienígenas nos visitam com certa frequência. Mas somente chega aqui no planeta Terra aqueles alienígenas com a condição moral superior o suficiente para não interferir nos habitantes da Terra. Um ser desequilibrado poderia vir até aqui? Creio que não. Creio que existe toda uma proteção de espíritos superiores, até de alienígenas superiores, que impedem que venham espíritos bélicos, alienígenas bélicos aqui para o nosso planeta. Esses possíveis relatos de gravações, de naves, etc., que constantemente é daqui. Acontece que muitas vezes essas naves espaciais não são vistas naturalmente pelos homens, porque a dimensão delas é diferente da nossa. Mas por alguns fenômenos, por eles quererem, podem se materializar, ou por alguns fenômenos climáticos, acontecem os avistamentos. Normalmente os avistamentos estão em raros casos. Nós temos nuvens, nós temos alguns fenômenos climáticos que propiciam a essa aparição. Agora, esses espíritos nem todos são perfeitos, e alguns chegam a chegar à superfície da Terra, Seriam espíritos, possivelmente, de outros planetas que seriam mais próximos ao ser humano. Creio eu que tenha sido transportado por espíritos mais inteligentes, mais capazes, que vieram nessas naves, espíritos mais perfeitos, chegaram aqui na Terra por algum propósito de pesquisa, calculo eu. Se vieram por propósito de pesquisa, teve a autorização, a permissão de alguém que é superior ao planeta, que governa o planeta, que administra o planeta, para que permitisse que essas naves viessem até aqui. Mas não a ponto de dominar o planeta, não a ponto de interferir, na grande maioria, na moral, nos costumes do planeta. Fugindo da linha de pensamento que eu estava, a teoria do buraco de minhoca começa com um buraco negro. Imagine um buraco negro que é um sol que está morrendo, que começa a pegar toda a substância ao redor. Antes o nosso sol, ele explode energia, espalha energia. Quando ele desgasta toda a energia, ele começa a se fechar, a encolher, porque a gravidade dele é tão grande que ele puxa, ele suga até mesmo a luz. E aí ele se transforma num buraco negro. Na teoria do buraco de minhoca, ele considera que existe buraco negro, se liga a outro buraco negro e cria-se um buraco de minhoca. E que seria uma passagem de um universo a outro, de um ponto da galáxia a outro. Que era do reino mineral. E lá as pedras tinham vida, eram humanoides. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque hoje mesmo nós vamos pegar aqui o livro dos Espíritos, onde a gente vai tratar da criação. Aí nesse momento da criação eu vou falar do reino animal, vegetal, mineral, iluminal e angelical, e a gente vai tocar nesse assunto. Então eu vou pular essa parte das pedras tendo vida, por enquanto, mas eu vou voltar para o buraco de minhoca, que a ciência já estuda o buraco de minhoca, já é uma teoria científica, por isso que ela existe. Mas a nível pessoal, eu não acredito que seja o buraco negro a porta de entrada para esse buraco de minhoca. Mas sim que existem portais dimensionais, que não precisa ser lá no espaço, pode ser aqui na nossa sala, que podem ser abertos, podem ser criados, e que existe de uma dimensão para outra. Logicamente, os seres que estão numa dimensão, para passar para outra, ele tem que ter um corpo adequado à dimensão que eles vão. Ou seja, se um espírito quiser se materializar aqui, passar por esse portal, chegar até nós, ele vai precisar adquirir matéria. E como é que ele adquire matéria? Com um médio de materialização. Tem que ter no ambiente as substâncias, os elementos químicos necessários à materialização dele. Porque se um espírito quiser se materializar aqui, ou se materializar em qualquer dimensão, ele tem que adquirir matéria ou perder matéria. Para mim, atuar no plano espiritual, passar por um desses portais no mundo espiritual, eu preciso ter o corpo adequado a este ambiente que eu vou. Se eu sou um espírito já desencarnado, tenho meu perispírito, tenho meus corpos espirituais,
e eu vou para um local mais sutil, eu deixo para trás os corpos mais pesados e posso singrar o céu do espaço, passando ou não por portais, no mundo espiritual, numa dimensão diferente da que eu estou. Agora, se eu sou um espírito superior e quiser ir para um umbral, me materializar no umbral, quiser ir para as trevas, me materializar nas trevas, eu tenho que me revestir das substâncias químicas daquele ambiente que eu vou. Se eu me densifico, se eu vou para uma região mais pesada, para me manifestar lá, para mim não me tornar apenas invisível, que eu posso estar lá, consciente do que está acontecendo, ver o que está acontecendo, mas não vou ter corpo físico para me manifestar. Os espíritos que estão lá não vão me ver, não vão me ouvir. Eu, como espírito superior, poderei ver e ouvir eles. Mas se eu quiser me manifestar no meio deles, eu tenho que me revestir da mesma substância, da mesma matéria que eles possuem naquele ambiente. Inverso, eu estando aqui, um corpo mais grosseiro, se eu quiser subir, visitar nosso lar, eu tenho que deixar no mínimo meu corpo de carne aqui. E dependendo do planeta, do mundo, da dimensão que eu vou, superior à minha, eu vou deixando os meus corpos até ser uma pura essência. E se necessário for, adquirir um corpo lá para me manifestar lá, eu vou ter que pegar as substâncias de lá para me manifestar. Por que um homem da caverna vive tão pouco? Quanto tempo vivia um homem da caverna? 15 anos? 15 anos? 20 anos. Alguns mal raríssimos chegavam a 25 anos. Por que isso? Porque morria na primeira infância. Por doença, por animais, desnutrição. Não tinha velho assim, não? Não chegava a envelhecer. Os corpos, os fósseis, não duravam muito tempo. A condição de vida era terrível. Você pode vir aqui um pouquinho mais atrás no tempo, na Idade Média. A Idade Média dos homens chegava a 40 anos se chegasse. As mulheres chegavam aos 40, os homens morriam nas guerras, morriam nas brigas no meio da rua porque tinham um tal do duelo. Então muitos poucos chegavam a 40 anos. No Brasil mesmo, se você for um pouquinho só atrás, né, na própria lei sexagenária, né, que era uma lei abolicionista, né? Sim. Eles falavam que o escravo era liberto com 60 anos. Mas 60 anos. 40 anos já morria, não aguentava o trabalho. Isso, é porque as escravas conseguiam chegar nessa idade, porque tinha uma vida menos... Pesado, mais ama de casa, né? Elas ficavam mais em casa, ficavam mais assim, no café. Agora você pegar a história do escravo negro é 25 anos. Aquele que do sol a sol, batalhando no campo, 25 anos é a idade média deles, tá? Do escravo. E do homem branco chegava lá aos seus 60, 65 anos. Tanto é que a aposentadoria no Brasil era 65 anos, né? A idade máxima de trabalho do homem. Aí eles chegaram a jogar para 70 anos e agora com a lei da bengala chegaram a 75 anos. Então o homem pode ficar trabalhando até 75 anos. Porque a probabilidade de viver até 75 anos aumentou. Antigamente a pessoa chegava a 60 anos, 65 anos, agora 75 anos. Já expandiu bastante. Na próxima vida. A minha expectativa de vida pessoal, né, minha vontade é ficar aqui na Terra só até uns 150 anos. Só? Né? Porque eu penso assim, não, depois de 140 eu já vou começar a me aposentar, não vou querer saber mais nada. Agora só 3 vezes a semana tá bom. Você quer saber o fim de buraco? 150 anos tá bom tamanho. Tá? E o que eu estou falando não é absurdo não, porque segundo os cientistas oficiais, o corpo humano teria a capacidade de viver até os 150 anos. A condição de vida do ser humano seria até os 150 anos. Em condições perfeitas. Em condições perfeitas. Porque as nossas células têm um tempo, tem um terônimo. Falei certo? Telônimo, não sei a palavra certa de pronunciar. A pontinha do cromossoma nosso, ele se desgasta ao longo do tempo. A cada 3 meses, nosso corpo é praticamente reconstituído. Ele é destruído e reconstruído a cada 3 meses. Se recicla a cada 3 meses. O que não se recicla são os ossos e algumas células do nossa cabeça, alguns neurônios. Mesmo os neurônios se renovam à medida que o tempo vai passando. Os neurônios que não são utilizados, de pouco a pouco são destruídos. E a gente vai perdendo neurônio em grande quantidade. E tem muitas pessoas mais velhas que não exercitam a mente, vão perdendo a capacidade cognitiva. Vão ter um mal de Parkinson, vai ter um mal de Alzheimer. Eu li uma matéria que tem como, já foi descoberto recentemente, que você tem como estimular a formação de novos neurônios. Isso. Mas é estímulo, né? Sim. Através de exercício, pensamento, escrita, etc. E a prática é o quê? É o trabalho e o estudo. É o trabalho. Trabalho e estudo. Se a pessoa continua trabalhando, o corpo continua respondendo. Tem velhinhos de 110 anos que estão capinando até hoje. O dia que parar de capinar, morre.
Então eles continuam caminhando por uma vocação natural. Ninguém manda, ninguém ordena, ninguém obriga. Mas eles gostam daquele trabalho. E aquelas pessoas que escrevem, que estudam uma língua na terceira idade, que fazem universidades na terceira idade, aquela pessoa que exercita o cérebro, ela vai ter o cérebro saudável por muito mais tempo. Por isso, eu assisto muita televisão, Netflix. Mas também escrevo, leio, eu exercito o meu cérebro. Então, minha vontade é permanecer na Terra se tiver todas as condições favoráveis até o limite do corpo. E o limite que os cientistas dizem do telônimo, depois vocês procuram no negócio, aquela pontinha do cromossomo, a capacidade de reprodução dele é até aproximadamente 150 anos. Então eu quero ficar aqui no máximo do limite da capacidade que me for possível, tá certo? Nós ficamos no planeta enquanto houver a necessidade. A partir do momento que o planeta não tem nada mais a nos ensinar, nós somos convidados, ganhamos um passaporte para ir para qualquer planeta. Podemos permanecer aqui? Podemos. Mas podemos ir para um outro planeta ou outros planetas mais evoluídos. Diz a nossa história espírita que Bezerra de Menezes recebeu um passe livre. Que ele quisesse ir para Júpiter ou para um outro planeta superior à Terra, ele poderia. Ele falou... Espírito, Bezerra de Menezes. Ao desencarnar, ele passou um período aqui na Terra ajudando a humanidade. E aí, quando completou 50 anos do trabalho árduo de Bezerra de Menezes, houve uma cerimônia relatada nos livros espíritas, né, pela evidência de alguns médicos e relatado no meio espírita, que ele recebeu a visita, né, de inúmeros espíritos falaram: Bezerra de Menezes, se você quiser, você pode ir para um outro planeta. Ele falou: não, quero permanecer aqui enquanto tiver uma alma sofrida. Esse é um relato que existe no meio espírita. Tá? Então, o espírito que atinge o mais alto grau de aprendizado daquele planeta, ele pode ser convidado a ir para um outro planeta superior a esse. Em contrapartida, os espíritos que não acompanham a marcha evolutiva de um planeta são convidados a sair, a se retirar. É um castigo? Não. Porque não é. Por que eu digo que não é um castigo? Porque os espíritos vão para onde eles tenham condição de evoluir. Se não tem condição de evoluir no planeta, eles vão para um outro planeta inferior para conseguir evoluir. Imagina os alunos de uma escola. Se não tem condição de ficar naquela escola, ele tem que ir para uma escola mais fraca, para que ele possa acompanhar a evolução. Se ele evoluir no outro planeta, aí sim ele volta para a escola mais evoluída. Mas enquanto ele ainda está em desequilíbrio, os espíritos podem ir tanto para frente como para trás. Tanto para planetas iguais a que ele está, como inferiores ou superiores. Nós estamos fadados a nos tornar anjos. Em espírito, todos nós vamos ser perfeitos. Participe do curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora.